Paz do Senhor, povo santo, aqui quem fala é Thiago Sá, com mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante que me ajudou muito na minha batalha contra o pecado, na minha jornada em busca da santidade, no meu processo de santificação. E eu espero trazer algumas ferramentas para que vocês também possam crescer nessa área. E antes de começar, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca as notificações. Lembrando também de me seguir nas minhas redes sociais, onde eu posto conteúdos todos os dias para vocês. O tema que eu quero abordar hoje, rapidamente, é sobre como a sua imaginação pode te ajudar como uma aliada para você vencer as tentações e lutar contra o pecado. Falando sobre isso, eu quero lembrar que em Romanos, Paulo fala pra gente que nós morremos para o pecado, mas é sempre a militância entre a carne e o espírito. E essas tentações sempre vão vir. Em 1 Coríntios 10:13 fala que Deus não deixa que a gente seja tentado além do que podemos suportar. Ele sempre vai conceder um escape. Ou seja, a tentação vai vir, mas quando estamos caminhando com Deus, nós somos capazes de vencer essas tentações e verdadeiramente fugir delas, colocando sempre Deus na frente. Mas muitas vezes, durante a nossa batalha, a nossa imaginação, em vez de se tornar uma aliada na nossa perseverança, acaba sendo um grande vetor do pecado. A gente tem que entender que realmente a nossa imaginação, ela tem um poder muito forte de nos derrubar se ela não estiver pensando na coisa certa. A gente sabe que a Bíblia fala que tudo que há de bom, tudo que há de plausível, tudo que há de santo, a gente deve pensar nessas coisas. Mas a nossa imaginação às vezes nos leva para lugares que nem sempre nos ajudam a vencer as batalhas. Por exemplo, nos leva a nos sentirmos tristes, ansiosos, a pensar que as pessoas não gostam de nós e nos leva a pensar que as pessoas que amamos e confiamos não estarão lá quando nós estivermos precisando de ajuda. Pensamos sobre o que os outros pensam de nós, o que mostra uma grande falta de senso de identidade, você não sabe quem é em Cristo de verdade, ou tentam nos tirar do lugar que Deus nos chamou para estar, nos colocando em lugar de dúvida, de incredulidade. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque muita gente vem pra mim falando: Thiago, eu sofro com muitas tentações e a minha mente acaba me fazendo pecar antes mesmo que eu pratique aquele ato. Pecado não é a tentação que chega na sua mente, mas é a tentação que chega e você aceita e começa a matutar em cima dela. Agora, falando realmente na prática, o que realmente pode nos ajudar a vencer essa luta contra o pecado nas nossas mentes. A gente sabe que em Romanos 12:2 fala sobre mudança de mentalidade, sobre a gente verdadeiramente se arrepender e mudar nossa rota. Quando a gente aceita Jesus, nossa natureza é transformada de dentro para fora, nosso espírito é renovado e nós adquirimos a natureza divina. Mas aí agora começa a batalha em nossas mentes para matar a carne e começarmos a pensar como um filho de Deus pensa. E a imaginação faz grande parte disso. Então a chave é: mude o canal. A sua mente, ela vai tentar trabalhar e pensar conforme alguém do mundo, porque sua mente durante anos foi construída para pensar como alguém que vive as coisas mundanas, num contexto social que é totalmente deturpado. A cultura que a gente vive hoje é uma cultura que eleva muito o indivíduo e não eleva o Criador. E a gente tem que entender que quando a gente aceita Jesus, nossa mente tem que começar a pensar como uma nova criatura pensa, olhando principalmente para Deus, primeiramente para Deus e depois para as coisas seculares. Então, aonde sua mente normalmente pensava em entretenimento, em festa, em diversão, em tentação sexual, em pensamentos que te rebaixam, que te tiram de um lugar de confiança, em pensamentos de dúvida e incredulidade, toda vez que vier um pensamento assim, você vai ter que virar a chave, mudar o canal. E como é que você faz isso? Normalmente, por exemplo, quando eu tinha pensamentos de tentação, eu gostava de pensar quais seriam as consequências, usando a minha imaginação mesmo, vendo a imagem das pessoas que eu iria decepcionar, vendo o que acarretaria no meu ministério caso eu desse atenção a esse pecado. Então, no lugar de pensar na tentação em si, eu já pensava nas consequências dessa tentação, usando minha imaginação para alavancar o temor do Senhor, em vez de alavancar o pecado em si. Outra forma de você usar sua imaginação de uma forma correta é quando vier uma tentação ou um pensamento errado que não provém de você, porque o diabo lança muitas setas para tentar inflamar você na sua mente, é você, quando vier esses pensamentos, começar a refletir na grandeza de Deus e o quanto Ele te ama e o quanto Ele fez por você. É você olhar para os presentes diários que Deus dá para você, as oportunidades que Ele faz na sua vida e o quão bondoso Deus é para contigo. E quando você começa a refletir nessas coisas e pensar nessas coisas, você começa a se constranger por conta da tentação que você está sentindo. Então, tanto olhar para Deus quanto para as consequências do pecado ajudam muito a você se balancear para saber se está fazendo certo ou errado. Até porque a gente tem que entender que nossa mente sempre vai estar aparecendo algo. Pense na sua mente como uma tela. Sempre vai estar aparecendo alguma coisa naquela tela. Se você não mostrar algo bom, vai aparecer algo ruim. E se você não mostrar algo ruim, vai ter que ter algo lá. Não tem como você enfrentar o pecado pensando em absolutamente nada. Você sempre vai estar pensando em alguma coisa. E a gente tem que aprender a mudar o pensamento terreno
terreno pelo pensamento celestial. E por fim, eu quero falar da coisa que realmente ajuda a gente a crescer. E o que é isso? É o chamado bom fingimento. Por que bom fingimento? A gente entende que o mau fingimento, você fingir ser algo que você não é quando você está sendo hipócrita. Então você diz que acredita na Bíblia, diz que é cristão, vai até a igreja e faz a obra de Deus, mas dentro do seu coração você não crê de verdade e você na verdade só está fingindo, sua mente está totalmente em volta pelo pecado e você aceita isso. Esse é o mau fingimento. Quando você diz ser algo, mas na verdade não é. E qual é o bom fingimento? O bom fingimento é quando você usa a sua imaginação para fazer ela se tornar real. É quando você confessa sua fé naquilo que ainda não existe. Você toma posse disso e torna real. Como assim? Digamos que você ainda não é uma pessoa forte e firme na luta contra o pecado sexual, por exemplo. Se coloque como o que eu faria se eu fosse alguém que realmente imita Jesus. Isso traz algo muito para perto. Você se observar, olhar, colocar na sua mente a pessoa que você deseja ser como alvo a ser alcançado. Então, quando vier a tentação, quando vier algum pensamento errado, algum pensamento que vai tentar te tirar do caminho da palavra de Deus, você se olha como alguém que já é a pessoa que Deus te vê como você é. Você se coloca num lugar de maturidade sem ainda ter essa maturidade. Você se coloca num lugar de intencionalidade, às vezes sem ter um coração tão intenso assim, intencional assim. Então, se você ainda é uma pessoa mentirosa, você se olha como se não fosse uma pessoa mentirosa e fala: o que é que eu, se realmente fosse santo e verdadeiro com Cristo, se fosse uma pessoa que vivesse de verdade, na verdade, baseado na verdade, faria nessa situação? Se uma tentação sexual vir, o que é que você faria se você verdadeiramente tivesse firmado em Deus e não desse atenção ao pecado? Mas entenda, você finge pra si mesmo, convencendo o seu coração de que você já é o que Deus disse que você é. Em Romanos 6,11 fala: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Algumas traduções falam nesse considerem-se, imaginem-se mortos para o pecado. Esse imaginem-se significa que eu não sou, não significa que eu sou, só que pra mim às vezes pode parecer difícil essa luta contra o pecado. Em Romanos 7 fala que a luta contra o pecado às vezes consome a gente porque a nossa carne quer fazer uma coisa, enquanto o nosso espírito quer fazer outra. Só que a gente tem que entender que nós não somos definidos pela nossa carne, pela tentação carnal da nossa natureza pecaminosa, mas que na verdade a nossa natureza espiritual, aquilo que verdadeiramente somos, já é santo e preparado por Deus. Uma coisa que me impactou muito foi quando eu tinha problemas com a minha visão, no sentido de eu via as coisas e via as pessoas objetificando muito, e eu falava pra Deus: Deus, eu tenho uma visão impura e eu desejo em Ti ter uma visão purificada. E aí um dia um meu amigo lançou uma palavra de conhecimento pra mim e do nada, no meio de jantar, ele parou de comer e falou pra mim: Tiago, Deus tá falando pra mim que Ele te vê com os olhos puros. E na minha mente eu falei: uau, amém, Deus já vê o meu futuro, Ele já vê como é que eu vou ser. Isso é muito bom, agora eu tenho que batalhar pra alcançar isso. Só que um dia eu tava conversando com meu pai e quando eu revelei isso, ele falou: não, Tiago, você entendeu da forma errada. Deus não vê como você vai ser, Deus vê como você já é. Só que o inimigo vai tentar implantar coisas na sua mente e o pecado vai tentar fazer com que você se considere alguém que não alcançou isso ainda. É verdade que existe uma luta, existe um processo para você verdadeiramente alcançar isso na prática, mas o seu interior, o seu espírito já tem essa identidade. Você já é um homem de olhos puros. O problema é que você ainda não se enxerga como esse homem. Então, usar a sua imaginação para ver quem você realmente é em Deus é uma forma de você atrair isso para você. Entendendo que não é mera imaginação, algo que não existe, mas que na verdade é algo que já existe, porque você já é, só que você ainda não se enxerga dessa forma. Se você ainda acha que está muito vivo pro pecado, considere-se morto para o pecado. Quando a tentação vier, quando estiver muito complicado de realmente se sustentar naquilo que você acredita, coloque na sua mente: o que eu faria se eu realmente tivesse firmado nessa palavra? Por favor, entenda o que eu quero dizer. O Espírito Santo é o responsável por te transformar. Mas se você apenas depender na teoria do Espírito e na prática você não mudar a sua mentalidade, nada vai dar certo. Até porque a luta que nós vivemos não é uma luta apenas no Espírito, é uma luta principalmente na nossa mente e na nossa carne. O nosso corpo vai ser renovado e glorificado quando Jesus voltar, e a nossa mente é transformada no processo de santificação. Então veio o pensamento, veio a tentação, veio a coisa errada na sua mente. Volte seus olhos para quem Deus fala que você é. Volte seus olhos para sua identidade. Eu, que sou filho de Deus e que sou renovado em Cristo, devo fazer isso de acordo com a minha natureza, de acordo com quem Deus me estabeleceu para ser? Filtre as coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus diz. Essa palavra, ela é real e ela é base para as nossas vidas. Então, se a sua mente vier com pensamentos que estão em desacordo com isso, lance esses pensamentos fora e comece a realmente meditar, usando a sua imaginação, usando a sua mente, para que você possa olhar para aquilo que Deus
Deus já estabeleceu. Então, ao invés de você matutar vários cenários em que coisas ruins acontecem, vários cenários em que você peca e você leva a sua carne a pecar, porque de tanto pensar nisso, você vai focar no que realmente importa. Seja a consequência do pecado, seja o que Deus tem feito por você, ou seja o homem que Deus já te estabeleceu para ser. Mude o canal. Seja ativo nessa luta contra o pecado. Até porque você já morreu pro pecado, mas a sua carne ainda está querendo reviver isso. Sendo que você não é definido pelo que sua carne fala, você não é definido pelo que o diabo fala à sua mente, você não é definido pelas suas imaginações. Você é definido pelo que Deus fala que você é, pela que a palavra de Deus diz que você é. E a sua mente pode ser um instrumento para te alavancar pro seu chamado, pro seu ministério, pro seu propósito, e não para te derrubar. Espero que você tenha sido impactado por esse vídeo e que você possa ser realmente transformado. Lembra de me seguir nas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever no canal e ativar o sininho e as notificações. E, como eu sempre falo, seja abençoado pela prática dessa palavra. Tchau!